pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara Helena e nós estamos aqui reunidos para gravar mais um episódio do nosso Elas Geram Podcast com surpresas hoje. Eu sou Camila Rambo e hoje a gente tá com uma muvuquinha gostosa aqui. Vocês vão ver todo mundo aqui na mesa hoje tendo um relato de parto bem legal. Olá, eu sou a Luana e vim compor esse time. Ei, falando nisso, o que estás fazendo aqui, né? Tanto que eu venho aqui e já tô me sentindo em casa. Ela ganhou um cartão fidelidade. E para vocês, agora a maior surpresa? Eu sou Elizabeth, sou psicóloga, sou doula e também mentora de gestantes e de doulas. E hoje estou aqui para falar do meu parto, do nascimento do meu filho, que já está com quase 15 anos. Uau, super relato, hein? Bora lá? Vamos lá, vamos começar pelo começo do relato de parto. Como é que foi a gestação, a concepção? Então, quando eu engravidei, foi uns 3 anos após o meu casamento. Eu me formei em psicologia um pouquinho antes, um ano antes, 2004, 2005 eu casei, né? Depois, logo em seguida eu engravidei. No início eu não tinha nenhum conhecimento sobre parto, sobre tipos de parto, eu somente buscava, eu sempre achava que eu tinha que ter um parto do jeito que eu imaginava, que seria tranquilo, sem dor, então eu imaginava uma cesárea. Então era um mundo totalmente diferente de tudo, né, que depois veio acontecer, porque eu não tinha informação, então eu achava que eu sabia e que aquilo que eu estava buscando era o ideal, era o que seria o melhor para mim e para o meu filho, né? Então, durante toda a gestação eu não busquei muito, foi alguns meses, somente com aquilo que eu já sabia, achando que eu não precisava, né? Que eu já tinha conhecimento suficiente para aquilo que eu buscava. E vocês planejaram o Pedro? Sim, planejamos. Depois que nós casamos, nós planejamos e engravidamos bem nos meses que nós tínhamos planejado. Foi em outubro de 2007, né, que nós engravidamos, e eram uns 2 ou 3 meses só que a gente estava tentando e já engravidamos, bem no comecinho, né? E aí durante toda a gestação ali, eu não busquei informação, né? Aí fiquei somente ali, mas foi uma gestação boa, bem tranquila, sem nenhuma intercorrência de nada, né? Eu nem sentia que estava grávida, só porque eu estava a barriga crescendo, porque eu não tinha enjoo, não tinha nada. Ai, que máximo. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Bem a gravidez, então, né? Muito Deu pra bom. aproveitar. E em que momento que você foi buscar as informações e, né, procurar uma doula? Porque não era tão comum, né, há 15 anos atrás. Eu nem sabia o que era doula, eu nunca fui atrás disso no início, né? No início não sabia o que era e também nem queria muito saber, porque eu estava bem conformada com aquilo que era, né, o que eu estava buscando, que era uma cesárea tranquila, com um horário marcado, porque daí eu já ia saber exatamente quando ia nascer, né? Não ia sentir dor nenhuma, então aquilo para mim era certo. Aí depois, durante lá pelo 6º, 7º mês, é que eu fui fazer um curso, que foi dali que começou, né, o interesse de buscar um pouquinho mais de conhecimento, porque estava chegando mais próximo do parto, né? Aí eu fui num curso que era na igreja, perto de casa, que ia vir uma tal de Angelina, que eu não conhecia, que era do Anjos do Peito em Brusque, né? Só que era bem no início também da carreira, né, da Angelina, acho que ela tinha pouco tempo em Brusque, eu não conhecia também. E aí vinha mais uma pessoa junto com ela, e ela falou que ia ter uma surpresa também, né, que ia vir uma outra pessoa falar sobre doula, sobre humanização do nascimento, né. Eu nem sabia o que era, eu pensei, eu vou, né, porque para aprender alguma coisa, né, e também, como eu já tenho decidido o que eu quero, eu vou para aprender, mas, né, não vai mudar muita coisa, mas eu vou, né. Aí eu fui, né, nesse cursinho, né, era um cursinho até destinado a pessoas carentes. E aí eu até falei para a mulher, eu disse, eu acho que de repente eu não entro nessa categoria nesse momento, né, de repente pode deixar a vaga para outra pessoa. Ela disse, não, podes vir, porque é sempre bom aprender e ter outras pessoas também diferentes lá, né, porque de repente pode ajudar em alguma coisa também, ela sabia que eu era psicóloga, né, que eu podia ajudar em alguma coisa também lá no curso, né. Aí eu fui. Aí adivinha quem estava lá? Adivinha? Para variar, né? Aí lá eu conheci a Sara, né? A Sara veio junto com a Angelina para fazer essa palestra, para trazer para as pessoas sobre a doula, que existia a doula, como que era o trabalho, né? Como era a humanização do nascimento e tudo mais. E ali eu conheci, né? Daí nessa palestra, quando a Sara falou, eu
fiquei assim, boquiaberta. Eu nunca tinha escutado. Completamente diferente. Foi totalmente diferente imaginava. daquilo que eu imaginava, sem explicação. Assim, eu fiquei o tempo todinho prestando atenção e esperando a hora do final para eu poder falar com ela, né? Quando terminar, eu vou lá para falar com ela para ver o que ela vai dizer a mais, porque eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. São os encontros, né? Que incrível, assim, né? Porque tu falou, era um curso que era para pessoas carentes, talvez tu nem iriam, não, mas tu vem, ajuda, aí lá e conhece a Sara. Sim, aí ali eu conheci, e aí eu já no momento, foi como se fosse assim, naquele momento que eu estava ouvindo ela falar, eu já estava mudando a minha opinião, porque eu já não queria mais uma cesárea marcada, eu já sabia que eu poderia querer uma cesárea, mas ela não seria marcada, porque daí ela frisou essa questão toda. A diferença da informação, né? Sim, aí ela frisou bem essa questão, eu lembro até aquela cachoeirinha com as informações ali falando de, né, do que seria... As intervenções do parto normal, que não precisava mais ter aquilo, podia ser diferente. Eu lembro bem daquilo ali e lembro bem quando ela falou da parte de não agendar uma cesárea, que também seria muito importante se não fosse ter um parto, né? Ter uma cesárea que fosse no momento certo, entrando em trabalho de parto. E aí aquilo me marcou, né? Daí eu pensei, não, então eu já não vou mais fazer uma cesárea marcada, eu já vou fazer, já pensava que eu ainda ia fazer a cesárea, mas que eu fosse fazer no momento certo, entrando em trabalho de parto. Eu pensei, pronto, já aprendi uma coisa e já uma coisa boa já estou fazendo, né? Só que aí eu pensei, não, eu vou conversar, porque eu quero saber mais, informações, quero saber se de repente isso é possível para mim, porque, né, eu achava que de repente eu não era possível porque eu não tinha mais tempo de me preparar, já estava de sete meses, né, tinha pouquinho tempo, mas aí escutei a palestra bem no final, já fui lá, né, catei a Sara, aí eu lembro que ela veio com um folder bem legal ali, né, explicando sobre o trabalho da doula, como é que funcionava, né? Porque naquela época era diferente, assim, né? A doula era um pouco mais sozinha, assim, né? Isso era em 2007? 2008 já, porque daí já estava quase parindo, foi 2008, né? Porque foi julho que ele nasceu, era em maio de 2008. Maio de 2008. Eu comecei em agosto de 2006. Maio, e um pouquinho mais cedo, porque a gente teve a doula lá de Brusque, que às vezes acompanha você, que eu doulei os 3 bebês, e a primeira bebê foi a dela, que tem 15 anos. A Priscila. A Priscila. Exato. Sim. Né? Então, naquela época ali era quase um ano só da minha... Sim, tu tinhas doulado algumas ali em Brusque, só pouquinhas, né? E outras em outras cidades. Bem no início da minha carreira, né? Sim, bem no início. E aí tu vinhas já com aquele folder explicando, né, sobre o trabalho e falando o que era doula e como tu atuavas ali, né? Que daí não era com equipe, era junto com médicos aleatórios, né? Que daí se o médico aceitasse, tu irias junto acompanhar, né? Aí eu fui já conversar, daí ela me deu esse folder e já me deu uma pilha de material, né? Me deu um kitzinho, né? A gente recebe, eu também recebi. Eu tenho até hoje algumas coisas. CDs, alguns livros eu devolvi pelos anos que eu vi. Devolvi. Sim, aí ela me deu um monte de material, botei tudo no carro, né? E fui, né? Fui com aquele monte de material. Poder do convencimento. Com aquele monte de ideias. E dá na informação, cabeça, informação que liberta, né? E depois aquele material todo fui para casa. Aí chegou em casa, na época eu era casada, né? Daí cheguei pro meu marido e disse, tenho que te explicar um negócio. Eu devia estar lá, porque daí eu não precisava te explicar tudo. Eu disse, mas agora eu vou ter que explicar. Então fui explicando, né? Expliquei ali, peguei um vídeo lá que a Sara disse, pega esse vídeo aqui que é o primeiro. Aí mostrei para ele, tinha alguma coisa lá do renascimento do parto também. Que aí ele via junto comigo, e aí ele disse, não, se isso é o que tu queres e que tu acha que vai ser o melhor, tô dentro. Ele disse, vamos fazer isso aí, né? Aí disse, só que eu não sei se a gente agora consegue fazer isso, porque já tá em cima da hora, e porque também tem que ver como é que a gente vai pagar tudo. Eu disse que eu tava com plano de saúde, e já tinha tudo, não ia gastar nada, né? Então, já não tava assim com reservas para isso, a gente tinha reservas para outras coisas, para o bebê, para a chegada dele. Não era algo que vocês estavam esperando naquele momento. E aí eu peguei e disse para ele, não, mas eu quero, a gente tem que dar um jeito, então vamos fazer, vamos deixar de fazer uma coisa e vamos fazer outra. Eu disse, a gente deixa de comprar alguma coisa que talvez não seja tão necessário e vamos fazer outra. Que bonito isso, assim, tem que conseguir pensar desse jeito, né? Porque assim, a consciência ali já foi de cara, eu disse, não, eu quero isso, mesmo que eu tenha uma cesárea, eu quero alguém junto comigo, porque eu quero receber o meu filho de um jeito diferente. Então, eu tendo uma cesárea humanizada e com a doula ali junto, sabendo que, né, já estou em trabalho de parto, já vai ser outra coisa, então eu quero isso, né?
E aí a gente conversou com a Sara, ela disse, não, isso de valor não se preocupa, a gente conversa, a gente negocia, do jeito que vocês conseguirem pagar, a gente vai fazer, vocês não vão deixar de ser acompanhados, né? Aí eu disse, pronto, né? Pronto, aí não dormi mais depois daquele dia. Depois daquele dia eu não dormi mais, porque eu pensei, meu Deus do céu, falta alguns dias, né? Eu vou ter que conversar com o médico, eu vou ter que conversar, porque daí não... que é necessário agora, né? Porque daí eu tinha um médico que não era do plano, e eu não ia mudar de médico, né? O médico não trabalhava com doula, mas a gente poderia conversar, né? Naquela época tudo era assim, né? Tudo era negociado, conversado com médicos, com enfermeiros. No hospital também. No hospital, tinha que pedir Isso, o fato de ter equipe hoje facilita muito, né? Porque muita coisa mudou, né? E naquela época a gente tinha que ir pelas beiradinhas, né? Sim. A gente montava a equipe para cada parto, né? Sim. Mais ou menos, né? A gente, na verdade, tinha que agendar um horário no hospital, com a administração, para dizer quem você era, o que você fazia. Sim. E aí, então, a administração dizia qual é o médico que vai acompanhar a cliente. Daí, o doutor tal. Era dele. Então, tinha que ir no doutor para ver se ele liberasse, então a gente podia estar junto. Era assim. Sim, aí no caso eu fui na consulta com o médico, já falei para ele, ele disse, doutor, eu não quero mais cesárea como eu tinha, né, estava planejando. Eu, né, vou ter uma doula comigo, aí ele não sabia direito o que era, assim, ele sabia um pouquinho, mas ouvido falar, né, não tinha muita consciência. Né? E aí eu disse, ela vai vir aqui, tá? Ela vai vir aqui, nós vamos marcar um horário para explicar certinho como a gente vai... Ou seja, o médico já tinha que ter uma abertura, né? Sim. Aí ele disse, não, pode vir. Que legal. Aí a Sara já marcou com ele, porque tinha que ser tudo rapidinho, né, para dar tempo. Aí a Sara já marcou com ele, na semana seguinte ela já foi conversar com ele. Aí ele, a princípio, ele disse, não, se vocês querem assim, pode ser assim, né? Porque, na verdade, ele até me incentivava a ter parto, só que daí ele dizia com analgesia, ele dizia, tu pode ter parto sem dor. Ele falava, né? Aí eu disse, não, dá pra pensar também, né? Mas eu não tinha Sim, porque talvez ele pegou isso, né? Quando tu queria cesárea, talvez por questão da dor e disso, né? Então ele estava te oferecendo a opção que levava um com o outro. Mas hoje a gente já sabe a diferença bem grande, né? Porque às vezes, na verdade, hoje a gente trabalha muito bem com a dor, né? A dor não é algo assim, não é o mais se preocupa na mulher quando ela vai pro parto com esse tipo de assistência. Na verdade, eu naquela época, como eu não tinha quase nada de informação, o meu maior medo era a dor mesmo, né? Que é o de maioria das pessoas até hoje. Ainda né? O fantasma maior do parto normal é a dor ainda, né? Eu pensava muito na dor e também se eu conseguiria passar por essa dor, né? Porque eu pensava, eu falava sempre passar, eu não sei se eu posso dizer que eu quero um parto, se eu posso assumir isso, né? Eu dizia para ela, eu acho que eu tenho que deixar a cesárea ali no ladinho, porque se eu precisar dela, porque eu não sei se eu vou ser capaz, né? E aí eu sempre pensava nisso, e ela sempre dizia, não, isso a gente vai estar trabalhando ali na preparação, vai estar fazendo várias coisas que depois tu vai conseguir, vai conseguir lidar com isso de uma maneira bem tranquila. Acho que um ponto interessante uma das coisas é falar que hoje, né, tu falou, a gente trabalha com a dor, tem métodos naturais, né, que auxiliam bastante, além da informação antes de toda a preparação. Eu percebo que até o grau da dor muda quando você tem consciência, né, porque quando você não tem consciência, parece que você não sabe o que está acontecendo. Agora, quando você já vai preparado, até surpreende, né, muitas falam assim, nossa, mas era essa dor, né, o bebê já está nascendo, eu nem percebi, né. E a gente, durante um tempo, a gente deixou até de falar na dor forte. Porque teve gestante que esperou dor forte, não chegou e ela foi em casa. Né? E o bebê nasceu. É para cada uma diferente, aí também depende da preparação, né? Aí então a gente continuou nesse processo ali, aí conversou com o médico, e aí no tempo que a gente tinha ali, a gente ficou bem focada na preparação, né? Daí a Sara começou a ir lá em casa, no começo ela ia, né? Ela ia direto na casa, fazia as visitas e fazia já a preparação, passava os vídeos e trazia o material e as informações ali, né? Aí acho que ela fez uns 3, não me lembro certo, né? Que também faz tempo, né? Mas eu acho que foi, se não me engano, foi 3 encontros que ela foi. E aí, nossa, daí foi sim, né? Como é que é? Lavagem cerebral. Lavagem cerebral, porque cada encontro... Na verdade, foi descoberto um novo mundo, né? Novo mundo, porque daí cada encontro era, meu Deus do céu, gente, em que mundo que eu vivo? Porque eu não sabia nada disso, né? Então, daí ali a gente terminou a preparação, né? Foi até os últimos dias ali, né? De fazer os encontros e preparar tudo, né? Eu estava muito, muito tranquila, porque assim, eu tinha sempre, quando estava chegando mais perto, eu tinha aquela coisa, né? Do medo de não saber exatamente, né, como que eu poderia suportar tudo e assim, não, eu estava bem informada e segura de que eu sabia como as coisas, né, podiam acontecer. Eu não sabia exatamente como eu ia agir, mas eu sabia que eu tinha conhecimento e eu podia estar usando aquilo a meu favor, né, em relação ao medo, em relação
à dor, em relação aos recursos, né, que eu teria também, que eu sabia como poderia usar, né, e eu também teria doula, então para mim era uma segurança, assim, eu só sabia que eu tinha doula, eu já pensava, pronto, para mim vai ser tudo muito mais tranquilo. E como estava sendo para o teu marido, assim, como é que tu via a participação dele? Para ele também, ele estava muito seguro, porque ele sabia que eu ia ter alguém além, né, dele estar lá, ia ter alguém que tinha o conhecimento e que tinha esse poder ali de estar, né, dando apoio, tanto psicológico como, né, tudo que ele participou e ficou bem feliz por eu conseguir, né, encontrar nesse momento, né. E aí, depois de tudo isso ali, foi nos últimos dias, eu lembro que eu ainda estava naquele, assim, por mais que eu estava segura e tranquila, mas eu estava naquela coisa, assim, de querer saber mais, né, querer buscar e querer aprender e cada vez ficar mais segura. Mas aquilo me deu uma segurança tão boa assim que eu fiquei, eu acho que até ele chegou 2 dias antes da data provável, né? E até nos últimos dias ali mesmo eu estava assim numa paz incrível, assim, de tranquilidade, né? E eu sabia até a hora que ele ia chegar, assim, eu falei pra Sara, né? Eu acho que vai ser domingo, e foi domingo, né? Eu falei, não sei se eu falei no sábado ou na sexta, né? Que eu falei com ela, porque a gente falava quase todo dia por causa da preparação, para saber mais coisas, eu sempre tirava dúvida, né? E aí, é pontada, é fisgada, né? Tudo coisas e aí, diferentes. Isso que eu não tinha muita coisa antes, né? Não tive muita coisa antes, assim, não saiu tampão antes. Foi bem tranquilo. Não tive nada assim muito só. Eu tava no sábado, eu comecei a me sentir diferente, assim, sabe? Comecei a me sentir assim. Eu acho que amanhã não escapa, né? Que sensibilidade. Aí eu pensei, amanhã é domingo, é um dia bom, né? No hospital, a Sara sempre dizia domingo, sábado, domingo é um dia bom, domingo é o dia melhor, né? Então vai ser amanhã, pronto. Ai, que legal. E aí eu fui dormir. Eu fui dormir já preparada. Eu digo que é para acreditar sempre quando elas dizem, né? Aí eu disse pra Sara, eu vou dormir e amanhã ele vai nascer. Vai nascer. E dito e feito. Foi dia 6 de julho. Aí ele... Aí foi de noite, eu tinha umas cólicazinhas, mas assim, era uma coisa que não mudava nada, assim. Daí dormia à noite, tudo. Aí de manhã não, era madrugada ainda, né? Era, acho que, não me lembro certo, 4 da manhã, alguma coisa assim. Eu comecei a ter umas cólicas um pouquinho mais fortes, assim, sabe? Daí pensei, pronto, é hoje mesmo, tinha certeza que vai ser, né? Aí eu só mandei mensagem pra Sara pra não acordar ela já, né? Mandei mensagem, depois ela já viu, acho que é porque ela acorda muito cedo, né? eu acho que era 5 da manhã, ela já tinha visto, né? Aí ela só mandou mensagem, vai me dizendo como as coisas vão acontecendo, né? Porque daí eu estava em Brusque e o parto ia ser aqui em Balneário, né? Porque o plano de saúde, as coisas eram tudo aqui, o hospital e o médico. Aí a Sara mora aqui, né? E é pertinho também do hospital, aí ela ficou aqui e eu lá. Aí eu fui falando com ela, né? Aí ela disse, se precisar eu vou. Mas aí eu estava me sentindo tão segura que eu disse, acho que tu pode ficar aí, a gente vai conversando e eu vou, né, ficando aqui assim tranquila e vou fazendo tudo que eu sei que tem que fazer, né. Aí eu fiquei toda a manhã na bola, fui fazendo tudo que, né, aprendi ali, ficava na bola, no chuveiro e só eu e só nós 4, né, que era o meu marido, o Pedro e eu, né, e a nossa cachorrinha, né. Aí ficava nós 4 ali, uma pincher, né, ela ficava em cima da bola junto comigo, era a coisa mais engraçada, né. Sim, ela acompanhou tudo, o trabalho de parto. Só não o parto, né, porque ela não veio pra cá. Aí fiquei, né, durante toda a manhã muito bem, né, toda a manhã muito. A diferença de ter informação, né, porque se é uma mãe que não sabe nada disso, um casal que não sabe nada disso... Já ia sair correndo pro hospital, né. Porque as pessoas, às vezes, até quando falam, mas eu moro numa cidade, eu tive parto numa cidade próxima, né, já falamos no outro podcast, as pessoas têm a imagem do parto de filme, né. Tipo, a bolsa estourou, corre pro hospital. Quem dera até fosse, mas não é. Mas nada aconteceu, né? Não rompeu o bolso, nada. Só começou com contração mesmo, né? E aí, durante as contrações ali, ia saindo tampão. Daí isso eu fui sentindo, né? Que não tinha sentido antes, né? E aí, só falando com a Sara, né, nas mensagens, ela só ia perguntando, né, como é que estava a nota da dor. Né? Ela não sabia o que era o tampão. Ela foi descobrir 2 meses, porque às vezes a gente fala, mas eu nem sei o que é tampão, não, mas ninguém sabe. A gente sabe, porque daí aprende no curso de preparação. Eu aprendi ali, depois mas vivencia, nunca tinha, né? Muito legal. Era o primeiro meu, né? Aí que eu conheci ali. E aí fiquei durante toda a manhã nos exercícios ali, comendo. Tomei bastante água de coco, comprei as coisinhas que eu gostava, né? Que você compra tudo que tu gosta. E pode comer, né? Chocolate, o que quiser, né? Comprei tudo que eu tinha vontade de comer.
E aí fui. Aí durante a manhã, né? Aí chegou mais perto do almoço, aí eu não fiquei com vontade de almoçar. Eu disse, não tô com muita vontade de almoçar, porque eu já estava com mais dor, assim, né? Mas aí eu fiquei comendo as coisinhas ali, tudo, e tomando bastante líquido, e comecei a chover. Daí comecei a chover, que era muito bom, né? Chuveiro, nossa, quase queimou, assim, porque daí eu ficava com a água caindo ali, meu, era muito bom. Quente, né? E aí foi assim um tempinho no chuveiro, depois eu saí, aí eu não conseguia mais ficar deitada e coisa, eu só ficava assim no movimento, né? Ficava no movimento. E ainda tinha que vir para balneário. Né? Tinha que vir, só que aí eu fui ficando, a Sara falou comigo de novo, aí ela ligou, aí eu falei, ó, tá assim, né, a contração como tava, certinho, aí ela disse, não, de repente dá para ficar mais um pouquinho aí ainda, ou se tu quiser vir, já dá para vir. Eu disse, não, eu acho que eu vou ficar, porque eu estava tão segura e estava tão bom em casa, assim, que eu pensei, eu acho que eu vou ficar o mais tempo possível para chegar lá quase parindo, né? Como é bom ficar em casa, e eu não né? tinha medo, não tinha medo de... Engraçado, né? As pessoas têm medo, assim, de que não vai dar tempo ou que vai... E eu me sentia tão bem, assim, que eu... Não, podia ter ficado ali. Fiquei... Se a equipe viesse naquela época, eu já ficava ali. Sim, aí fiquei bastante tempo ali. E aí depois, de tarde, foi ficando mais difícil, mas o difícil, digo, na dor um pouco mais forte, mas não difícil, pra mim estava Sentindo tranquilo. as contrações, tudo. Contando, Foi crescendo né, gradativo, né? Foi devagarinho, assim, durante o dia. Todo o tempo para mim ali do trabalho de parto em si, em casa principalmente, que eu cheguei no hospital, já estava 6 centímetros, em casa devia estar uns 5 talvez, né? Tava muito bem, assim, sabe? Aí a hora que eu fui arrumando as coisas para ir pro carro, daí ela disse, não, agora de repente vocês vêm, era umas 4 da tarde. Eu tinha passado já o dia inteiro, né? 4 da manhã, 4 da tarde, né? E ela falou, não, então vocês vêm vindo devagarinho, né? Aí a gente veio devagarinho. Aí, pra mim, foi um pouco difícil dentro do carro, porque dentro do carro é muito... Posicionamento, né? E mexer, era um carro muito pequeno também, Lombada, né? Um carro muito pequeno, e aí atrás eu ficava assim, com o joelho no banco, né? Tentava fazer um movimento, assim, a bola veio junto, mas quase não cabia, né? E aí eu tentava mexer um pouco, mas era difícil no carro. Mas aí foi também... A bola veio junto que a gente entrou com a bola? A gente entrou com a bola. Porque não tinha bola na época nos hospitais. A gente entrou com a bola. Foi 40 minutos, mais ou menos, que a gente levou. Nem não levou, porque era domingo, levou acho que uns 35 minutos, a gente chegou no hospital. Aí no hospital eu já vim meio que rebolando, assim, né? Já tava no movimento. Eu não fazia barulho, porque eu sou mais quieta, assim, né? Mas eu só fazia o movimento. O movimento eu não abria mão, porque o movimento para mim era algo que aliviava um monte. E se abaixar, ficar de cócoras. Aí eu ficava de cócoras na hora da contração. Aí quando cheguei no hospital, a mulher queria fazer todo aquele, né, protocolo lá de internação, né? Aí eles não me encaminharam lá para dentro, eu fiquei ali, né? Não deixou eu sair dali. Aí eu disse, tá bom, eu fico aqui, só que cada vez que tiver contração eu vou ficar de cócoras e vou me rebolar e vou fazer o que eu tiver vontade, porque eu não vou sentir mais dor. Se eu consigo fazer uma coisa que me alivia a dor, eu vou fazer, né? Sim. Aí ela ficava olhando estranho, assim, né? Meu, não estava nem aí. Aí cada vez, era 2, 3 minutos, assim, eu me abaixava, ficava de cócoras, levantava, dava uma reboladinha, depois eu respondia o que ela perguntava. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado, eu fiquei achando... revolucionário, e ela ficava né? bem quieta, né? Ficava séria. Ela ficava só olhando assim, pensava, a guria tá doida, né? Mas tudo bem, eu nem dava bola. Ela ficava concentrada. Aí fiquei ali uma meia hora. Uma meia hora. Pra preencher tudo. Pra preencher tudo, uma meia hora. Não deixou. Eu dizia, posso ir pra dentro, moça, pra eu já ir ficando lá? Não deixou. O que é um problema é teu. Tira, Vai né, né? Tá lá na partolândia, né? Tem que responder perguntas. Sim, fiquei respondendo ali, aí depois eles me encaminharam lá pra dentro, aí era um plantão. Aí o médico não tinha chegado ainda, mas eles já avisaram o médico, né? Aí primeiro eu entrei sozinha, aí ele examinou e ele disse, tá 6 centímetros. Nossa, daí eu até chorei. Você, 1.006? Nossa, que bom, né? Porque 6 falta só 4, né? Sim, tá pertinho. Daí você já tá mais do que a metade, então... Eu não sabia nem se eu ia ser capaz, isso tá bom demais. Eu cheguei até aqui, eu acho que eu posso estar indo com uma cesárea, né? Porque já tá bom. Mas eu pensei, não, eu acho que eu vou tentar mais um pouquinho. Aí eu fiquei feliz, assim, claro, né? Eu tava bem assustada, assim, porque é muita coisa acontecendo, mas eu tava bem feliz e sabendo que eu tinha aguentado, assim, eu pensei, nossa, eu já... Tem uma realização também. Eu já era outra pessoa ali, eu pensei, até aqui eu já sou outra pessoa, né? Já não sou mais a mesma. Aí fui lá pra dentro, aí ali o que foi ruim foi que demorou, porque daí a Sara chegou, não deixaram entrar já. O Gilmar estava ali, o meu ex-marido estava ali, não deixaram entrar já. Tinha que botar roupa, não sei o que lá, tinha que ficar fazendo um monte de protocolo. Eu sei que eu fiquei 1 hora, eu acho, mais ou menos lá dentro, sozinha.
lá no pré-parto, né? Tava com a bola, fazendo algum exercício. Ainda bem que eles deixaram que não trocar a bola, pelo menos. E não tinha ninguém ali. Só tinha enfermeiras ali ao redor olhando pra mim estranho. E não tinha ninguém. Era uma coisa do outro mundo pra elas, né? Aí eu só perguntava, né? Mas não vem as pessoas que eu preciso estar aqui? Aí eles, não, daqui a pouco. Meu, aí chegaram, acho que depois de 1 hora por aí, daí chegou a Sara, chegou o Gilmar e chegou o médico. Foi todo mundo junto. O médico que... Tinha que esperar o doutor. O médico não tava lá ainda. Por isso, vocês entraram pra esperar. Tá. Sim, aí o médico chegou. Toda a autonomia ficava bem relacionada a ele, né? Sim. Centralizado no médico, Totalmente, né? Aí ele chegou, aí mesmo que começou o negócio de desandar um pouco, porque aí ele já não chegou com uma cara muito bonita, né? Era domingo, né? Ele saiu de não sei do que ele estava fazendo para vir para um parto. Sim. Né? Não era um parto diferente, não era uma cheio coisa de muito gente legal. ao redor. Só que aí a gente assim, chegou chegando já, né? Colchonete, banco, aí, som, aparelhinho de som na mão, sim, né? A Sara chegou com um acampamento, né? Tinha que levar tudo. Aí a gente tava no pré-parto ali, né? Eu lembro que ele só disse, vamos tocar, né? Pra ver agora. Eu disse, doutor, ele acabou de tocar. Não, mas vamos tocar de novo pra ver como é que tá a coisa. Aí tá, tocou. Aí tava 7. Eu pensei, nossa, então já... Essa 1 horinha já foi. Já deu mais um, né? Nossa, se fosse... Já subiu mais um. Vai ser ligeirinho. Isso já era, acho que umas 6 da tarde, já era mais ou menos. Porque foi ali entre eu chegar, o 4 que a gente saiu de casa, 5, 6, era umas 6 da tarde, por aí. E aí tá, a gente ali no pré-parto, tudo, né? Daí eu lembro que saía bastante tampão, né? Coisa, né? Cada vez que uma contração saía, aquelas melequinhas, assim, coisa. E aí eu lembro que eu ficava na beirada da cama, assim, né? Rebolando ali, e a bola ali, coisa, né? Bastante tempo ali, bastante não, a gente ficou um tempinho ali. Só que daí ele ficava só ao redor. Ele ficava só ao redor. Já começou meio que a atrapalhar, assim, só que daí a Sara tentava amenizar, ela vinha ali, fazia tudo, né? Botava musiquinha. Né? Uma coisa que a doula faz muito é blindar, né? Ela ficava botando ali musiquinha. Mas eu fico imaginando a abertura do médico, pra naquela época ter deixado acontecer também por outro lado, né? Pra ele aquilo era tudo muito diferente, assim, né? Também foi um pioneiro, assim. Imagino que para este médico, neste hospital, tenha sido, se não, o primeiro, né? E fora não é só o médico, né? Toda a estrutura do hospital que vai no médico depois também, né? Olha, o que é isso que tu deixou fazer? Sim, que daí eu tinha que pôr o colchonete, forrar o colchonete com o lençol, tinha que empurrar um bocadinho a maca, a mesa ali, para poder caber todo mundo. Porque daí ali a gente montou mais ou menos, porque a gente tinha que montar lá, porque daí tinha que ir lá pro centro cirúrgico, né? Não era ali o parto, não era ali, né? Não cabia no pré-parto. A gente foi, como tinha plano de saúde, a gente foi para uma sala de parto, acho, cesariana, né? Enfim. Aquela já era o centro cirúrgico. Aquela que a gente chegou em primeiro era o pré-parto. Sala do centro cirúrgico. Depois foi pro centro cirúrgico. Aí lá no centro cirúrgico tinha aqui a mesa aquela maca do centro cirúrgico, e aqui tinha aquele outro espaço que a gente montou o acampamento. Aí o acampamento ficou ali, né? Tudo bonitinho. Aí a gente foi, ali passou bem rápido, foi acho que 1 hora e pouco, já dilatou quase tudo praticamente, estava às 9:10. E aí, isso aqui ele já tinha tocado umas 22 vezes. Ele tocou cada 10 minutos. Né? Um centímetro da dilatação pode ter sido a ajuda dele. Cada 10 minutos. Né? Aí... Insegurança também, né? Imagine, naquela época. Também. Aí depois... Pra ele aquilo devia estar sendo muito desafiador. Ele devia estar sendo, aí a gente foi, aí quando estava 10 centímetros, ele disse, eu vou romper a bolsa, ele disse. Eu vou romper a bolsa, porque já que ela não rompeu, né? E já estava praticamente tudo dilatado, né? Aí a gente sempre, né, perguntava as coisas, né? A Sara sempre perguntava, né? Mas é necessário isso? Ou vamos... Não, é melhor, isso é melhor, porque daí vai ajudar ali a, de repente, o bebê a descer, porque ele estava alto e coisa, né? Aí ele rompeu a bolsa. Aí depois disso, a gente foi pro centro cirúrgico. Aí lá, né, com o acampamento pronto, tudo, a Sara botou tudo certinho, o banquinho, coisa. Aí eu lembro só de sentar no banquinho, assim, né? Sentei pra ver como é que eu me sentia ali, coisa, e já estava tudo dilatado, quase só que faltava descer, ele não estava para coroar, ele estava alto ainda, né? Aí eu só lembro que ele veio ali, mas ele não se abaixou, né? Ele só veio ali. Imagina assim, ele olhar né? para aquele banquinho. Ele veio assim, com o rabo do olho, assim, olhou, né? Eu vejo isso sempre de outro ângulo, né? Aí ele só disse assim, acho que não vai dar certo, não. Acho que não vai dar certo. Com esta carinha, né? Acho que é melhor ir lá na maca. Daí a gente só olhou assim com o rabo do olho também, né? Bem rapidamente, né? A Sara, meu Deus,
E agora? Maca? Pra quê, né? Como Maca. Então tá tudo Maca. redondinho, Pra ele né? tava tão diferente, pra vocês tava tão bom, né? Aí foi ali que daí ele meio que insistiu, assim, ele disse, não, doutor, podemos ficar aqui mais um pouco, daí a Sara disse, ela vai andando aqui, porque daí ela vai com a gravidade, ele vai ajudando o bebê a descer, ela vai rebolando um pouco, vai na bola, depois vai no banquinho, daqui a pouco já dá tudo certo, né, mas ó, o relógio estava passando, né, ele tinha que ir pra casa, né. Sim. Aí ele, não vai dar certo. Não. Chega disso, né? Chega, deu. Foi demais pra Acabou ele. o até acampamento. Acabou. Chegou no limite dele de abertura ali de dizer. Sim, aí ele pegou, foi já me levando, né? Me levando lá pra maca. Aí tá lá na maca, eu pensei, de repente ele vai, né? A Sara disse, de repente fica mais sentada, ele fica, né? Não, ele deitou bem direitinho, botou as pernas pra cima, amarrou, bem amarradinha, bem, pra não poder dizer, não, vamos de volta, pra não ter o risco, fugir, né? de ir pro banquinho de volta. Daí tá. Nossa, pra gente que teve outro parto, isso Aí parece assim, ó, frustrante. eu Amarrado. a Sara já tava meio passando mal, né? Mas Aí foi a tua vez de abertura, não mais a do médico. Então, Daí- porque esse é não tinha mais o que momento fazer, desafiador né? em triplo, né? Tu não E agora? podia ir contra ele, tu tinha que ficar feliz com tudo que vocês conseguiram fazer até ali. Então, sobrou o olhar, né? Sobrou pra gente sim, aí essa olhar. parte ali foi bem difícil, só que aí em Uma todo lealdade momento, que acontece ali também, né? em todo Era momento uma- eu sabia que eu tinha a doula ali, eu sabia que de alguma forma ou de outra ela ia estar ali junto comigo até o final, né? Acho que também podia acontecer Que podia ser diferente. A É. gente achava que não, mas a gente falava sobre isso, né? Quando o médico não é o que presta esse tipo de assistência. A gente sabia que podia acontecer alguma coisa diferente. Podia acontecer alguma coisa Daí assim, vem né? até Mas essa como tava já necessidade. quase lá, né? Não precisava, né? Sim, e ali na maca tudo começou a ser, porque assim, até Bem ali, diferente, quando né? eu cheguei no centro cirúrgico ali, que eu tava ali no banquinho, foi tudo 10, assim, né? Tipo, desde que eu comecei o trabalho de parto até chegar nos 10 centímetros, mesmo que teve, claro, teve dor, teve tudo que... Mas pra mim tava sendo, assim, o máximo, né? Porque eu tava vivendo Tudo que algo... tu estudou, tu leu, tava acontecendo, né? Tu tava participando. Sim, estava acontecendo uma coisa sabendo o que tava muito fazendo. fora do comum, né? Só que, claro, poderia ter ido até o final, né? Mas não foi. Só que assim, para mim até ali, eu estava bem feliz, só que ao mesmo tempo eu estava assustada quando ele estava começando com essas intervenções. Sim. E aí o que acontece? Daí foi uma série de intervenções desnecessárias. A cachoeirinha lá da Sara começou a acontecer uma atrás da outra. Por quê? Porque daí ele aproveitou, né? Ele aproveitou o embalo Ele fez o que ele sabia. Daí. e foi... Ele falou, vou normalizar isso aqui ele agora. usou o pacote. Foi tudo Pacotinho. como eu na hora, claro, Primeiro não tinha muita deitou, noção. pôs a perna no estribo, Sim. amarrou. Isso E já aí- começa. Aí quando você tem Rompeu consciência... Rompeu aí o bolso, foi- é isso? que tava Rompeu o bolso. acontecendo. Daí foi como meio que não, né? Foi uma violência obstétrica, porque daí ele começou ali na maca, né? Amarrando, ele colocou ocitocina, daí ele só colocar para ver se ele desce um pouco ali mais e coisa. Chamou não sei quantas enfermeiras lá para empurrar, para fazer cristaleira ali, empurrar, que daí eles quase machucaram, quase quebraram a costela. Ela tinha dor depois. Daí não conseguia nem respirar depois, assim, tinha que respirar muito fraquinho, de tanto que eles apertaram. Por isso que muita gente machucaram. não quer o parto normal, né? E fora a violência Imagina 2, 3 psicológica. gerações pra trás, e isso aqui, né? Imagina assim, 2, 3 gerações pra trás do que Isso não há era 15 sempre. anos só. E fora a violência psicológica, né? Porque daí ele começou meio com... Uma tortura. Como é que se gente, diz? não parto. Como é que se diz? Na violência Pressão. psicológica? Pressão psicológica. Começou com pressão psicológica. Daí ele... agora, Tem na que ir. próxima contração, tem que nascer. Tem que nascer. Ele dizia, tem que nascer, porque senão... já tem mecônio ali. Ele começou assim, começava a já tem ameaçar. mecônio, já tá... Senão, eu vou ter que Deixava fazer com medo. cesárea. Ele dizia assim, vou ter que... Aí sim, aí minha cabeça começou a ficar... Porque daí eu pensei, cesárea? 10 centímetros, tudo que aconteceu até aqui. Porque tu já tinha informação, né? Não, eu pensava, não pode acontecer isso, né? Aí eu pensei, não, isso vai ser o fim para mim, não. Então vamos concentrar aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Só que aí eu já estava no desespero, sabe? No desespero, que daí tu já não tem mais, né? A Sara falava, dizia as coisas boas, ele dizia as coisas ruins, eu dizia coisa boa. E eu, sabe, não conseguia mais, assim... Daí foi pro mental, filtrar, não conseguia mais, teu corpo não conseguia mais produzir, né, os hormônios. Aí eu não conseguia mais fazer força nenhuma, né? Porque daí, pra mim não... Era tudo, assim, desesperador, né? Daí eu sei que uma hora eu me apeguei, assim, a todos os santos e anjos que eu acredito, assim. Foi o jeito que tu conseguiu E aí, se conectar. sim, e aí eu pensei, não, agora vai ser, agora ele vai nascer, ele vai, né? E a Sara também soprando no meu ouvido, agora ele vem Pedro, ela dizia, vem Pedro, né? E aí eu já tava assim, né? Tava já entrando naquele clima do ruim já
puxando o bom, né? Pensei, meu Deus, Sim, eu tenho que conseguiu. entrar nessa emoção, porque é o meu filho que está nascendo. E tudo isso que está acontecendo não é tão bom, Do mas... resto, tu não tem controle, né? Mas o que ele tu ainda tá pode ajudar nascendo. é ali, né? Ele está nascendo igual. Tudo que está acontecendo de ruim, chegando, eu né? tenho que, de repente, deixar de lado agora, porque eu preciso receber ele. E as pessoas estão aqui comigo, né? O médico, eu vou deletar ele por enquanto, e eu até nem vi mais ele, parece que ele nem estava mais ali. Aí a Sara e o Gilmar ali no meu ouvido, né? E aí ele vindo, sabe? Aí ele vindo, eu nem senti. Aí ele vindo, de repente, ele estava chorando ali, sabe? E ele estava aqui em mim, de repente, assim, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. E ele ali assim em mim, sabe? E aí eu pensei, pronto, não aconteceu nada de ruim, só aconteceu só coisa boa, porque ele tá aqui, ele tá bem e tão lindo que vocês não têm noção, porque eu nunca vi um bebê tão lindo na minha vida. Perfeito. Aí eu comecei a olhar, meu Deus, gente, ele é perfeito, eu que fiz. Aí pronto, eu já pensei, pronto, né, agora vai ser tudo só coisa boa, né, porque depois dele nascer tão bem, né, e consegui ter um parto mesmo que foi com algumas, né? Claro. Aí tá, aí eu tentei... Onde tu chegou, né? Pra onde tu começou, aonde tu chegou? Aí era 8h22 ele nasceu, tá? 8h22, tipo, era 6 e pouco, tava com 6, 7 centímetros ali, 8h22 ele nasceu. Foi um parto. E aí, assim, ali, ó, ele se achou um Deus, sabe? Salvou. Tá vendo? Ainda Parto bem que eu difícil, né? fiz todas essas Olha, tá vendo? intervenções. Tá vendo? O hospital inteirinho ficou sabendo. Exatamente essa postura. E eu acho, só fazer um adendo, eu imagino como deve ter sido difícil, né, saber como poderia ter sido e as coisas acontecerem. Eu entrei uma vez como doula, né, antes, né, eu sofri muito de ver as intervenções e eu, Não como poder enfermeira fazer obstetra, nada. eu consigo ainda conversar com o médico. Às vezes, porque teve alguns partos que eu, como enfermeira, também fui silenciada. E ver essa cascata de intervenções. Rompe bolsa, daí precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não sei o quê. E vai dando um desespero, que você fala assim, meu Deus, socorro. E pensa como a mulher se sente, né? Agora também... Isso, eu acho que depois, às vezes na hora, vocês estão tão fora que vocês não conseguem perceber tudo que está acontecendo, né? Por causa da ocitocina. Percebe, mas não tanto, né? Mas daí no puerpério começa a chegar a conta, né? Começa a reviver, Então né? vamos continuar pra gente... Então, daí ali, assim, naquele momento eu me senti muito bem quando ele nasceu, é claro, né? Consegui, assim, colocar de lado um pouco tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu tinha o apoio. E ali eu vi a importância da doula estar ali comigo, porque eu fiquei pensando, meu Deus, se ela não estivesse aqui comigo, o que será que ele teria feito? Ele teria feito muito pior, eu acho, porque ela estava ali, e ela sempre conversava, ia dizendo as coisas, né? E estava o meu ex-marido, estava todo mundo ali. Então, se não tivesse, né? Aí, sei lá, talvez ele tinha tirado dali da banqueta e tinha botado direto para cesárea, sei lá. Talvez ele teria feito alguma coisa mais... Ali, acho que ele tentou chegar no parto, né? Porque ele sabia que a gente estava nessa direção. Tudo ali, né? Tinha feito todo programado. Mas eu fico pensando pro médico também, né? Porque assim, para os médicos, foi o que eles aprenderam, né? Então tem essa questão do controle, né? Até onde ele tem conhecimento ali e ele não prática. controlava mais, né? Então assim, né? Se ele não conhece o outro lado, ele não consegue praticar. Aquilo foge do controle, ele acha que ele tem que ter esse controle e faz isso acontecer. E esse é o momento da dificuldade dos plantões, porque nós, da assistência humanizada, o bebê sai bem devagarinho, ele chega do tempo dele, a gente só fica nesse cuidado, né, na escuta, mas a gente não faz ele chegar rápido, né, para não se machucar e para esperar o tempo do períneo e tudo mais, né. Informação São mais saudáveis. Ele fez epísio também, tá? Ele fez epísio também, eu lembro. E o médico tem essa visão de ajudar a mulher, né? Ainda é aquela visão do médico, parto depende de mim, não da Por que mulher, a gente né? não vê isso, né? A gente primeiro fica andando e rebolando todo o tempo, né? Espera um pedação do trabalho de parto em casa, o que dá melhor condição. Tu vê, tu já chega no hospital para lá da metade, 6 para 7 centímetros, sendo que a segunda etapa, a fase ativa de 7 até 10, foi o quê? 2 horas para dilatar tudo. Então, tu chega numa condição bem diferente de uma pessoa que não se informou, que não tem apoio, que não tem uma rede, que não está ali dizendo, olha, isso aí que tá sentindo tá certo, tá tudo certo, é assim mesmo, agora vai acontecer isso. Isso é positivo. Vai te deixando segura, feliz para ficar lá numa cidade
com a outra doula e todo, né, o ambiente para o parto na outra cidade. Isso é. Só que essa é uma grande dificuldade, tá? Quando a gente prepara as clientes que vão com um plantão, seja particular ou público, enfim. Vai encontrar tudo isso, né? Vai encontrar os médicos ou até enfermeiras obstetras que fazem esse puxo dirigido. Vai, empurra, É o que eles puxa o ar, conhecem, prende aqui, o protocolo, empurra, né? E aí, isso aí é chato, né? Porque a gente faz bem diferente, né? E a gente, como a gente vê e sabe o que é para fazer e vê diferente, entra nessa dor. Porque a fisionomia da cliente vai mudando, vai se assustando, e você sabe que o bebê está lá dentro. E aí você fica dizendo, não, calma. Às vezes sobra só o olhar, né? A gente só se olhando, porque a gente tem que transcender aquilo tudo. Quando a Beth fala que, de repente, ela estava empurrando, e de repente o Pedro já estava aqui, foi um vácuo, né? Que ela pensou, para onde eu vou? Que daí nisso ele nasceu, né? Isso já não foi a única vez que aconteceu, sabe? Que tem para onde a gente vai para poder se libertar disso aqui, desse pacote que está acontecendo, né? E às vezes até chega essa questão financeira, mas então eu tenho que, é pago para a equipe, é pago para a doula, é um valor diferente. Claro, para quem já vai fazer o parto todo privado, talvez nem vai encontrar tanta diferença, né? Quem vai pagar tudo, não vai fazer por plano e tudo. Agora, nessa hora não tem preço, né? Assim, a gente não tem consciência, mas assim, se as mulheres pudessem pensar, e os homens, quem estiver apoiando o parto, pensar que naquela hora ali, isso ali não tem um preço. Assim, porque assim, nós nunca pensamos, porque por mais que agora a gente tem bastante consciência disso, né? Mas naquela época a gente não tinha tanta ideia de que isso pudesse acontecer e tão nem existia do jeito que naquela aconteceu, época, né? Vocês estavam... Não, e aconteceram coisas bem piores depois disso, né? Isso foi um super aprendizado. Vocês foram pioneiras, você como mulher foi pioneira, e para esse médico também, por mais difícil foi para ele, ele ainda permitiu que acontecesse um começo, olha, o que ele permitiu acontecer, que ele conseguiu pelo menos fazer, onde vocês chegaram juntas depois. E foi tudo assim, ó, tipo ali aconteceu, aconteceu o melhor, claro, porque né, ele nasceu bem e né, tudo aconteceu bem. Mas assim, se for né, fazer uma... Te deu vontade de lutar para melhorar tudo isso daí, né? Não. Porque isso me impulsionou a buscar o que eu busquei. Agora a gente vai entrar nessa transformação. Sim. O que isso mudou na sua vida? Porque depois do nascimento dele, o que aconteceu? Que nem a Luana falou ali, acontece com muitas mulheres ali essa questão da violência obstétrica, né, de questões que mudam no momento do parto, depois de tudo preparado e estudado e planejado, né? E acaba acontecendo coisas assim, aí o que pode acontecer, né? O que aconteceu comigo também, que foi o pós-parto bem difícil, né? Daí eu tive ali, como teve a questão de machucar a costela, essas coisas tudo ali, aconteceu já no hospital, né? Eu fiquei 2 dias no hospital, quase 3, por causa que eu não conseguia nem segurar ele para mamar, nada. Nossa. E aí tudo isso foi juntando, né? Porque um pós-parto já é difícil, né? E aí com tudo isso e mais, para mim aquela cena dele, do médico no final, ficou marcada. Tipo, eu tentava escutar a Sara falando, só que aquilo que ele falava ali ficou marcado. E aí, tipo, eu não conseguia dormir, porque daí eu ficava sempre escutando ele falar. Quando eu ia dormir, eu escutava ele naquela pressão psicológica, sabe? Isso ficou na minha cabeça por um tempo, assim. E aí eu passei muitos dias do pós-parto imediato ali sem dormir, né? Sem conseguir desligar daquela situação, tentando pensar no lado bom, mas o lado ruim sempre vinha, né? Parece que mais forte, assim. E aí eu tive depressão pós-parto, né? Bem grave. E assim, ó, tudo que a Sara ficou comigo direto, né, durante todo ali no parto, depois no pós-parto e depois na psicoterapia e tudo, né, porque como ela é psicóloga também, né. Sim. E aí para mim, por isso a doula e a psicóloga e a Sara, né. Esse acompanhamento. E a Sara, né, foi porque também somos amigas, né. Também somos amigas, né. Não, surgiu grandes parcerias de trabalho entre vocês também, né. É família. É incrível esse vínculo que fica com a doula, né? Porque aí, no caso, todo o meu pós-parto ali, a parte bem difícil, que daí a gente deixa para outro podcast, né? Essa parte, a Sara estava comigo, né? E aí foi, tipo, para ela também foi marcante, porque ela sempre diz, né, que foi uma das histórias mais marcantes e mais diferentes de outras, né? Sim. Foi a que marcou de um jeito bem diferente, então... A gente pode contar em outro podcast, né? Sobre essa questão, que eu acho que também pode ajudar muitas mulheres. Sobre o puerpério, né? É importante. Sobre o muito puerpério. Importante. Eu também acho.
E agora eu acho que a gente pode emendar com essa questão Isso, como transformou a tua vida profissional, de a transformação Isso. depois disso, porque daí quando eu tive o conhecimento da profissão, né, de doula e da humanização do nascimento, eu já durante a gravidez ali que eu conheci, eu já comecei a ter interesse nessa área. Eu queria participar dos cursos, aí quando era curso que nem era para eu vinha, né? Aí eu fiquei depois que eu melhorei ali no meu pós-parto, a Sara começou a me convidar para fazer parte dos cursos. Vem junto nos cursos, vem para aprender, depois se tu gostar e coisa, né? Aí eu fiquei de 2008 ali, que ele nasceu, que depois foi julho, agosto, outubro que eu voltei ao normal ali, que eu já estava melhor, outubro. Aí eu comecei a participar dos cursos com a Sara direto. Os cursos de preparação. Todos. Se ela não convidava, eu vinha também. Sim. Se ela convidava, eu vinha, e se ela não convidava, eu vinha igual. Tudo. Só Tudo. ia dar aula depois lá. Aí depois de 2009, como a Sara foi para Portugal, aí eu fiquei lá no espaço dela que ela tinha para atender as gestantes, para atender como psicóloga também. E aí eu comecei a pensar em fazer o curso de doula. Isso era 2009, a Sara voltou de lá em 2012, né? Isso. Aí 2012, quando a Sara voltou, eu já fiz o curso de doula, porque nesse tempo que ela ficou lá, eu fiquei direto no atendimento psicológico das gestantes e também em preparação, né? tinha a Ionara depois. Aí a gente fazia a preparação, fazia tudo lá, né? A minha primeira preparação foi com essa turma aí. Foi 2013. A a gente Linda nasceu. Aí quando a Cheguei em Sara veio em 2012, 2012, a Sara disse, por que tu não faz então o curso de doula, porque daí tu já estás direto ali participando dos cursos e fazendo preparação, vamos fazer o curso de doula. Aí em 2012 eu fiz o curso de doula, e aí tudo foi mudando, né? Porque daí eu comecei já a atender junto com a Sara, aí eu comecei a grudar na Sara como doula dentro do hospital, né? Aí cada parto que ela ia, eu ia atrás, né? Antes ia era na no frente, curso. né? Tu ia na frente, Quer dizer, né? ia na Porque daí eu frente, saía eu ia daqui. atrás. Ela ia preparando. Sim, e aí a gente ficou, né, em alguns partos ali juntos, em 2012, acho que até 2014, 2015, que eu fiquei mais nos partos. Aí depois eu comecei a pender mais pro lado do pós-parto, da preparação e do pós-parto, porque eu sempre focava nessa questão por causa do meu pós-parto, né? Eu queria sempre poder ajudar outras mulheres e eu acho que eu consegui também, porque acho que eu atendi até hoje, que também não foram poucas, eu não sei quantas, mas não foram poucas, eu sempre busquei, mesmo que tinham alguma questão ali de baby blues, alguma coisa que é né, de tristeza materna ali, eu sempre acompanhava mais de perto e eu sempre dizia, não, nunca eu vou ver uma cliente nossa passar pelo que eu passei, senão não me chama Elizabeth. E até hoje eu não vi, porque a gente ficava sempre... Fazia acompanhamento. Eu pensava, não vai passar por isso, porque isso ninguém merece. É quando a gente transforma essa dor em um servir, né? E um servir também, né? Você coloca ela a serviço da humanidade. Sim. Tem até um lugar daí pra ela, né? Então, Sim, e aí eu fiquei valeu a pena pelo sentido de agora eu entendi quantas vidas vão ser transformadas daqui pra frente, né? E aí 2015 em diante ali eu fiquei até 2015, 2020, né, quando começou a pandemia, até 2020, atendendo mais focada no pós-parto e também na preparação, né? E depois a Carminha, né? lá em Brusque, né? Mais em Brusque. E depois de 2020, quando começou a pandemia, é que eu foquei mais no digital, porque aí começou a não poder ter encontros presenciais, não poder ter Tudo teve que cursos, se transformar. não poder ter atendimento da doula no hospital, né? Então a gente começou a pensar, o que nós vamos fazer, né? Aí começamos a fazer os encontros gratuitos primeiro, como digital ali pelo Zoom, né? E aí, a partir dali é que eu iniciei em 2021 a fazer as mentorias e cursos com outros profissionais para aprender a também mentorar outras doulas e pessoas introduzir esse povo todo profissionais aí, né? da saúde para poderem também oferecer Quanta um mulher, serviço. quantas famílias que estão ganhando com isso, E essa a Beth oportunidade. sempre foi assim em relações públicas, né? Sempre teve um ótimo relacionamento. Sim, no começo também com os ajudava a clientes. Sara nessa questão de fazer, organizar os cursos, né? Fazer todo esse processo. E agora daí eu também faço isso desde 2021, né? Vai ter o Instagram aí, a produção vai colocar depois, para quem quiser entrar em contato contigo. Já é mentora de gestantes e doulas. Né? Sim, agora tá a no gente mundo. traz outras possibilidades, né? Para tanto as doulas poderem trabalhar, como também outros profissionais E às de vezes saúde. tá numa cidade que não tem doula, ou que não, né, que, nossa, Ou é que a muito doula pode fazer um importante. atendimento online, né? Também. Porque hoje em Ou dia pra também as doula, né, doulas aprender, atendem online até no parto, né? Tem pessoas de outros países que às vezes querem um acompanhamento de uma doula que pode estar auxiliando durante o trabalho de parto
por telefone ou por... O nosso foi mais ou menos assim, né? Já que você estava numa cidade e em Mais ou outra, menos, né? Foi um treinamento telefone, há 15 anos atrás. E já. também por ligação, né? Maravilhoso. Ver isso se transformar. E também esse auxílio no mundo digital, né? Que nem tem a parte toda tem digital essa que parte ajuda, que né? ela pode, né, contribuir e ajudar a montar, né, os Sim. vender o que você faz de melhor, né? Sim, também é essa parte que a gente iniciou depois, que até com a Sara também, acho que foi em 2021, né, que a gente iniciou também esses projetos de preparação online, mentorias online, né? E também os e-books, né, que a gente escreve, que muitas pessoas podem se beneficiar isso, de qualquer lugar do mundo, né? Então é muito legal. Eu acho o digital, assim, eu acho incrível por isso, porque tipo tu podes, não substitui o presencial, só que o digital pode substituir nessas questões de pessoas que não podem ter acesso. E também de muitas pessoas conseguirem se preparar com isso, né? Tanto com os cursos, com as chegar mentorias, a mais pessoas, chegar né? a muito mais pessoas. Então eu acho isso incrível, assim, por isso que cada vez eu estou buscando mais. E a gente fala, né? A tecnologia está aí pra gente usar para uma coisa boa, né? Sim. Isso é muito bom. E a Beth é a maior incentivadora da equipe, né? Desde sempre é que tem que fazer isso, tem que, né? E que mais tem visão, né? De questão digital. Começou antes. Começou antes que todo mundo, né? Mas é assim mesmo, né? E também, assim, eu faço porque eu gosto mesmo, né? Eu gosto das duas questões, né? De estar lidando com gestantes e com nascimento e coisa. E essa questão do digital, conseguir também alcançar essas pessoas com a informação. Porque a informação é tudo, né? Legal. Oi, Beth, então, assim, já que a gente vai fazer mais um segundo podcast para falar da segunda etapa. Nossa, já me introduziram sem ser Não, convidada. a Luana também já fez Acontece isso, aqui né? com os ótimos convidados. Elas gostam e querem a segunda parte, né? Então, assim, se quiseres dar um super recado aí para as mames, com este relato gente se lindo, despedindo. emocionante, acho que por 2 vezes também meus olhos brilharam de lembrar dessa situação, assim, porque quando tudo dá certo, né? Quando tudo começa e quando a gente diz redondinho, né, do começo ao fim, a gente fica assim em êxtase, tu ficas dias só aquela ocitocina ainda rolando, né? Mas quando acontece isso, meu, e para doula, e para cliente, e para mulher, e para família, olha a bola de neve que talvez por conta disso tudo, né, enfim, foi, né, e criado. Então, se tu quiseres falar alguma coisa aí para as mulheres, para as parturientes que estão... Então, eu acho que a primeira coisa, assim, para as gestantes, né, principalmente, busquem informação, né, se preparar, saber o que está acontecendo, porque assim, ó, quando a gente sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, muda tudo, né, tudo pode, a gente pode tudo, porque a gente tem controle não controle, né, de controlar, mas o controle das coisas que estão acontecendo, né, e do jeito que conseguir, se conseguir com um doula, melhor ainda, tenham uma doula, se conseguirem, se não conseguirem, busquem informação de alguma maneira ou de outra, tanto no digital como no presencial, eu incentivo, né, e também quero agradecer a minha doula também pelo convite e né, por poder estar participando aqui, mostrando isso e também por tudo que ela fez por mim até hoje. Não vou chorar que eu tô com maquiagem. Que A gente se conhece há tanto tempo, mas hoje eu me emocionei várias vezes. Né? Meu Deus! Eu digo, às vezes elas perguntam daqui, né, quem é a Beth? Meu, a Beth é da família, a Beth já faz parte. Já, Agora já tem o podcast. Quem é a Beth? É essa aqui. E foi só um pouquinho, Assiste o né? podcast E se for pra ver, entender. foi só um pouquinho da história, né? Eu fui cortando um monte por causa do tempo, mas assim, agora o próximo a gente já tem mais um tempo para falar mais um pouco dessa questão tão importante que é o puerpério. Né? Muito diferente também, muito diferente. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu busquei supervisão. A gente pode colocar puerpério e superação, né? Alguma coisa em relação à superação. Eu já tenho até tema, olha aí como A ela depressão tá. pós-parto também, eu acho que é muito Isso. interessante, porque tem foi? muita gente que passa e depois eu acho que eu tive, como é importante a gente Às falar. vezes nem tem consciência do que passou, né? Achou Aí que depois de era ouvir alguém normal. falar, agora eu tô falando, eu acho que eu também tive isso daí, mas daí já passou sozinha, já Porque deu um bocado. tem o baby já... blues, né, que a gente fica meio instável, né, e depois que pode evoluir dá para um uma tema de depressão podcast. desse tamanho, né, que foi aí, né. E aproveitando também para lembrar quem está aí assistindo ou ouvindo que a gente está em várias redes aí, Instagram, Spotify, Deezer, que mais? YouTube, TikTok. Então aproveita, compartilha, acompanha a gente, manda aí para aquela pessoa especial que está passando por uma gestação ou que está pensando em conceber e ajuda a gente a compartilhar aí essa maravilha dessas informações. Informação e empoderamento. É isso aí. Muito bem. Então até o próximo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.